Geometricamente, nós podemos pensar que o espaço de configuração desse sistema de n partículas, em princípio, é um espaço de dimensão 3n. Cada uma dessas equações é como se representasse a equação de uma superfície nesse espaço de dimensão 3n. Como há p equações, isso aqui representa uma espécie de variedade geométrica, ou objeto geométrico, no qual o sistema pode se mover, que é uma espécie de uma superfície de dimensão 3n menos p num espaço de dimensão 3n. E essas equações aqui podem ser vistas como se fossem equações paramétricas dessa superfície, nesse espaço abstrato de dimensão 3n, onde Q1, Qn são os parâmetros. Dizer que as equações de vínculo são identicamente satisfeitas significa, se nós substituirmos essas funções R1 de Q1, Qnt, etc., aqui, isso vira uma identidade. Ou seja, não impõe nenhuma restrição sobre os valores possíveis de Q1 e Qn, como aqueles θ1 e θ2 no caso do pêndulo duplo. Então, quando os vínculos são holônomos, é possível introduzir coordenadas generalizadas, de tal modo que a posição de cada partícula se escreve em função dessas coordenadas generalizadas e talvez do tempo, e com isso nós podemos, no princípio de D'Alembert, expressar os deslocamentos virtuais ΔRI em termos dos deslocamentos virtuais das coordenadas generalizadas, que são todos independentes entre si, pela própria definição de coordenada generalizada. Os ΔRI não são independentes entre si, mas os deslocamentos virtuais das coordenadas generalizadas são. Partindo do princípio de D'Alembert, eu vou escrever já nessa forma aqui que vai ser... Isso aqui é o PI ponto, MI VI ponto, menos FIA delta RI igual a zero. A soma aqui vai sempre de 1 até N, que é o número total de partículas. Daqui para frente eu vou parar de escrever, vou só botar soma em I, está subentendido que a soma em I vai de 1 até N. Então vamos tentar, passo a passo, considerando cada termo aqui separadamente, ver como essas equações podem ser reformuladas de uma maneira que vocês vão identificar como sendo as equações de Lagrange. Então, primeiro, vamos relacionar os deslocamentos virtuais das posições das partículas com os deslocamentos virtuais das coordenadas generalizadas. Veja que ΔRI, como os RI são funções dos Qs e possivelmente do tempo, mas como os deslocamentos virtuais são feitos a t fixo, então esse ΔRI pode ser escrito como derivada parcial de RI em relação a QK, delta QK. É de quanto cada RI varia quando as coordenadas generalizadas são variadas dessas quantidades infinitesimais ΔQI. O tempo é fixo, então não tem mais nenhum termo adicional aqui. Substituindo aqui, então nós ficamos com soma em I, soma em K, MI, VI, derivada parcial de RI em relação a QK, delta QK, igual a soma em I, soma em K, de FIA. Antes de executar certas alterações nesse termo aqui para colocar numa forma conveniente, isso aqui são somas finitas, então nós podemos trocar a ordem das somas à vontade, não há nenhum problema. Então, essa soma em I, aqui, ó, é conveniente dar um nome para isso. Então, vamos usar a seguinte definição. Vamos chamar de Q maiúsculo K a soma em I de FIA
De tal modo que o segundo membro dessa equação, chamando essa soma aqui de QK, se escreve como soma em K de Q maiúsculo K delta Q minúsculo K. Esse Q maiúsculo K costuma ser chamado de força generalizada ou késima componente da força generalizada. A razão do nome é simples. Olhem para cá. Essa soma de FIA delta RI é o trabalho realizado pelas forças aplicadas quando as partículas do sistema são sujeitas a esses deslocamentos virtuais. Se nós chamarmos essa soma em I de QK, essa expressão que fica no segundo membro, isso aqui ó, fica igual a soma em K de QK delta QK, que tem a mesma forma que F escalar delta R. Soma de FI escalar delta RI é o trabalho das forças aplicadas FI, que é igual a soma em QK delta QK. Então, é como se esse QK fosse uma componente da força que, multiplicada pelo deslocamento virtual delta QK, dá uma contribuição para o trabalho realizado pelas forças aplicadas quando são realizados deslocamentos virtuais do sistema. Reparem que, apesar do nome, essa quantidade QK não tem necessariamente dimensão de força. Porque, por exemplo, esse delta Q, um dado delta Q aqui pode ser um ângulo. Ângulo é adimensional. Mas o produto QK delta QK tem dimensão de energia ou trabalho. O QK não precisa ter necessariamente a dimensão de força, porque a coordenada correspondente não precisa ser coordenada de posição. Não precisa ter dimensão de comprimento. Então, por enquanto, o princípio de D'Alembert pode ser escrito como soma em I, soma em K, de MI, VI ponto, igual a soma em K de QK delta QK. Uma observação. Daqui para frente, eu vou parar de escrever esse superescrito A nas forças aplicadas, porque, ó, como as forças de vínculo não aparecem mais nessa formulação, qualquer força que aparecer aqui é força aplicada ou força ativa. Então é desnecessário continuar, eu vou parar de escrever esse superescrito A aí. Agora vamos olhar para esse termo aqui. Nós vamos fazer umas operações simples aqui para reescrever esse termo numa forma mais conveniente. Note o seguinte: podemos escrever que MI VI ponto escalar DRI dQK, isso é a mesma coisa que a derivada em relação ao tempo do produto, só que temos que subtrair uma parte, porque a derivada do produto, né, a derivada do primeiro vezes o segundo dá isso aqui. Mas tem o termo que é primeiro derivada do segundo. Então temos que subtrair esse termo, que é o primeiro. Isso é uma identidade.